Muito bom dia a todos. Beatriz, Elzio, Gisele, Ícaro, João Marcos, Lara, Larissa, Marcos, Margarida, Marlon, Ruth. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? É sempre uma alegria encontrá-los aqui. Queridos, nós hoje vamos concluir os crimes contra a administração da justiça, certo? Nós vamos finalizar o estudo dos crimes contra a administração da justiça, nós vamos ver todos os crimes. Cinco deles eu vou como atividade de casa. Cinco deles a gente não vai ver aqui em sala, eu vou dar por visto, vocês vão ver em sala, em casa e vão me trazer depois as dúvidas, que são crimes realmente menos relevantes, menos importantes. Vou me concentrar hoje nos crimes mais importantes para que a gente possa concluir essa unidade. Terça-feira que vem, eu já avisei a vocês, só lembrando, é feriado, né? Porque nós temos aí o feriado do dia do professor que foi antecipado. Então, terça-feira que vem será feriado. E na quinta-feira que vem, a gente começa uma nova unidade, que são os crimes contra a família. Então, hoje nós vamos retomar o estudo dos crimes contra a administração pública a partir do artigo 347, que é um crime extremamente comum. Aricinha, seja bem-vinda. Ícaro, é um crime extremamente comum, que é o crime de fraude processual. Então, veja o que é que diz aí o artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar de coisa ou o estado de lugar de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro juiz ou perito. Pena 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, portanto, ainda na fase de investigação, as penas aplicam-se em dobro. Então, a gente precisa entender duas coisas básicas antes de enfrentar o artigo 347. Primeiro, nós estamos, desde as duas últimas aulas, trabalhando no universo de crimes contra a justiça. Um valor protegido aqui é a idoneidade, a eficiência, a precisão da prestação da justiça pelo Estado. Então, eu tenho que criar condições para que essa prestação de jurisdição seja feita da melhor forma. Lembra que nós vimos na terça-feira, por exemplo, o crime de falso testemunho, que é um crime relevantíssimo, exatamente para proteger, para preservar a idoneidade dessa determinada prestação de jurisdição. Né? Aqui ele está olhando também para a prova. Aqui o objetivo do 347 é olhar e preservar a prova especificamente. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Quando ele fala em inovar artificiosamente, ele quer nos dizer que nós estamos alterando, adulterando, modificando uma dessas coisas, lugar, coisa ou pessoa, com uma finalidade específica. Qual é a finalidade? Prejudicar, atrapalhar o exercício da jurisdição. Então, o crime do 347 se caracteriza quando eu altero, adultero, modifico o lugar do crime, a arma do crime, uma determinada pessoa. Então, imaginem o seguinte: o agente estava dirigindo embriagado, atropelou uma pessoa, lesionando-a ou mesmo matando-a, foi para casa. Quando chegou a casa, viu que o carro ali estava amassado, que o carro ali estava danificado, aí ele leva imediatamente para uma oficina para que o carro seja reparado. Qual é o objetivo dele? Não é apenas consertar o carro, mas prejudicar uma eventual produção de prova que venha a ser realizada. Então, nesse contexto, a gente vai ter o crime se caracterizando sempre e quando eu tiver aí essa modificação, repito, feita de forma
artificiosa, de forma equivocada, de forma a prejudicar a boa produção, a boa atuação do processo. Então, aqui eu estou modificando o próprio local, né? Imaginem, por exemplo, um local de crime em que eu limpo o local de crime, eu tiro ali alguns elementos, houve uma briga entre os agentes, eu ajeito o local, coloco os bens no local, reparo a porta que teria sido arrombada e por aí vai. Então, imaginem sempre esse determinado cenário. Eu tenho uma modificação do local em si. Ou eu posso modificar a pessoa. Imagina que o agente que agride, por exemplo, a esposa, e aí a obriga, por exemplo, a usar uma maquiagem, a simular que teve outra lesão, que teria caído, que teria batido a perna, batido o braço numa mesa, algo do gênero. Então, aqui, o 347 é aquele crime onde o agente estará deliberadamente, dolosamente, intencionalmente, gerando, alterando o local daquele determinado evento, aquela coisa, pessoa, com um fim próprio de prejudicar. Veja que ele fala em induzir a erro, ou seja, eu estou modificando aquele local, eu estou modificando aquela coisa, objetivando não outra coisa, senão prejudicar a apreciação do juiz. Então, ou do próprio perito. Então, por exemplo, no momento em que eu reparo certo carro que teria sido o carro utilizado para a prática daquele determinado atropelamento. Ao consertar ali o carro, o meu objetivo é que a perícia se torne mais difícil, ou que a perícia não possa concluir que houve ali uma lesão, porque a perícia vai dizer, olha, eu consigo aqui aferir que houve um reparo feito no carro. Agora, como estava antes, se havia, por exemplo, marcas de sangue, ou se as marcas no carro eram compatíveis com o atropelamento, tudo isso vai ser prejudicado. Então, no momento, vocês devem se lembrar de um caso famosíssimo no Brasil, né, que foi o caso da morte daquela pobre criança Isabelle Nardoni, né, que o pai foi condenado e a madrasta foi condenada também. Foram condenados pelo quê, Laricinha? Por homicídio e por fraude processual. Vocês devem se lembrar que a tese levantada ali pela defesa é de que haveria uma terceira pessoa que teria invadido a casa, que essa terceira pessoa teria lançado aquela pobre vítima, a pobre criança, pela janela. A perícia descartou isso e, ao contrário, mais do que descartou, ao realizar a perícia, foi constatado que o local do crime foi adulterado, que o local do crime foi modificado. Então, há indícios pela perícia de que eles lavaram determinados locais, alteraram a cena do crime, com que objetivo? Prejudicar a apreciação da prova. Então, um crime de fraude processual é um crime, repito, muito comum, e ele ocorrerá sempre que eu modificar, sempre que eu adulterar, não apenas o local do crime em si, mas qualquer coisa que eu utilize para a prática do crime, ou mesmo uma pessoa que tenha sido vítima daquele determinado crime. Os dois próximos crimes nós vamos ver em conjunto. Os dois próximos crimes eles dialogam entre si. Veja só, como eu estou dizendo a vocês, todos esses crimes que nós estamos estudando são crimes que têm como objetivo a proteção de toda a estrutura da justiça. Então, quando eu trabalho com crimes contra a administração da justiça, o foco é a proteção, a preservação da eficiência, da eficácia da atividade jurisdicional. Os dois próximos crimes demonstram muito bem isso. O que é que os dois próximos crimes falam? Eu não participei do crime, percebam só, eu não participei do crime, eu não sou coautor ou autor do crime, eu não tive nenhum tipo de conexão, de participação, de colaboração com aquele crime. Porém, depois que o crime ocorre, depois que aquela conduta criminosa ocorre, eu
colaboro de alguma maneira com um agente criminoso. Nesse momento, aí eu passo a praticar um crime. O crime já aconteceu, o crime já se realizou, eu dele não tenho nenhuma participação. Agora, depois que o crime aconteceu, eu colaboro de alguma maneira com a gente vai ver que maneiras são essas agora, para impedir ou dificultar o alcance da justiça em relação àquela determinada pessoa. Veja só, o primeiro deles é o crime de favorecimento pessoal. É o crime de favorecimento pessoal. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, a que é combinada pena de reclusão, pena detenção de 1 a 6 meses. Aqui vamos entender algumas questões que são questões essenciais para que a gente possa compreender esse crime. Primeira questão. Eu já falei para vocês em outras ocasiões, e muito provavelmente daqui para o final do semestre eu vou falar de novo, que o legislador penal nem sempre usa uma linguagem rigorosamente técnica. Ele reserva a linguagem técnica quando é necessário. Muitas vezes ele vai usar propositadamente uma linguagem mais popular. Por quê? Porque a mensagem do direito penal é uma mensagem que tem que alcançar a sociedade como um todo. A sociedade é a grande destinatária da norma penal. Eu preciso deixar clara aquela mensagem à sociedade. Seu uso de um linguajar, seu uso de uma técnica muito sofisticada na forma de escrever o conceito de crime, eu posso gerar uma linguagem tão hermética que a sociedade não consiga perceber. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro do conceito estrito do direito criminal, do ponto de vista técnico, e principalmente do direito processual penal, eu espero encontrá-los lá nas disciplinas de processo penal, os professores de processo penal 1 e 2, espero penoradamente encontrá-los lá. A gente vai estudar, sobretudo com o entendimento que o Supremo, depois de idas e vindas, adotou no ano passado. A Constituição diz que eu só deixo de ser considerado inocente depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, eu só tenho um rótulo de culpado, de criminoso, quando eu tiver a sentença penal condenatória. Tanto é que o Supremo, repito, depois de idas e vindas, volta a adotar no ano passado o entendimento de que a execução da pena somente pode acontecer depois, igualmente, do trânsito em julgado. Então, durante todo o processo, durante as etapas recursais, eu ainda não posso ser considerado como criminoso. Não ainda no sentido estrito a declaração de crime. Eu sou condenado, eu sou acusado, eu sou muita coisa. Mas o rótulo de culpado, de criminoso, só virá quando eu tiver o trânsito em julgado daquela determinada decisão. É o princípio da inocência, da presunção de inocência, da não culpabilidade previsto lá no direito constitucional. Isso é tão influência do direito romano, que no direito romano nós tínhamos duas expressões diferentes. Nós tínhamos o delictum, que era o crime em tese, e nós tínhamos o crimen, que era o delictum comprovado. Então, o direito romano usava até expressões distintas para marcar essas duas etapas. A gente vai chamar hoje de crime em tese e de crime efetivamente. Então, a rigor, considerando o direito constitucional, considerando o direito penal, considerando o direito processual, eu só posso falar que fulano é criminoso, que fulano praticou o crime, quando eu tiver uma decisão transitada em julgado. Só aí é possível fazer essa afirmação. Mas imagina, Laricinha, o legislador penal escrevendo o artigo 348 e considerando tudo isso. Ele praticamente não conseguiria, Ícaro, escrever isso de uma forma didática. Ele ia ter que dizer, auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública,
investigado, denunciado, réu de processo ainda não definitivamente condenado, réu condenado, réu que transitou em julgamento. Olha como ele teria que usar uma linguagem aí que praticamente deixaria sem compreensão os termos do artigo. Então, ele opta, é uma escolha que ele faz, de usar, posso, Ruth, quando ele usa a expressão autor de crime, o que na verdade ele quer dizer, porque se eu rigorosamente entendo que crime só vem quando eu tiver a declaração definitiva, e o que é a declaração definitiva? Uma condenação passada em julgado. Eu só iria praticar o 348 se eu estivesse ajudando alguém que já foi processado, condenado e aquela decisão transitou em julgado. Mas não é isso que o legislador penal quer dizer no artigo 348. Então, Ruth, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o legislador penal usa, muitas vezes, uma linguagem que não é rigorosamente técnica, não é uma linguagem estritamente técnica. Porque o que acontece? Tecnicamente, eu só posso afirmar que houve crime, que aquele indivíduo é criminoso, consequentemente, ele é culpado, quando eu tiver uma decisão transitada em julgado. Mas não é assim que o legislador quer que a gente interprete o artigo 348. Ele quer que a gente interprete isso de uma outra maneira, de uma maneira um pouco menos rígida, um pouco mais suave. Então, o que ele está querendo nos dizer é o seguinte: eu estou colaborando para que o indivíduo que é acusado de um crime, não importa se eu ainda estou na fase de inquérito, se eu estou na fase de desenvolvimento do processo, se aquele indivíduo já foi condenado e está em grau de recurso, ou se de fato já foi condenado definitivamente. Se eu colaboro para que ele não seja alcançado pela justiça, veja que ele usa a expressão subtrair-se à ação de autoridade, eu estou cometendo crime de favorecimento pessoal. Vamos para os exemplos? Ou seja, imagina que eu escondo alguém na minha casa que está sendo procurado pela polícia. Ou eu deixo que ele fique no meu sítio no interior para que seja localizado para prestar depoimento. Ou ele cometeu o crime, quer evitar a prisão em flagrante, porque sabe que a polícia o está perseguindo, e eu empresto a ele dinheiro para que ele fuja. Então, a minha conduta, veja, o crime já aconteceu, aquele indivíduo já realizou o crime, eu não tive nenhuma participação no crime dele. A minha participação agora é auxiliá-lo, colaborar com ele, para que ele não seja alcançado pela justiça. Então, como é que eu posso praticar esse crime? Permitindo que ele fique da minha casa, dando ele com os materiais para que ele fuja, emprestando um carro, dando dinheiro, comprando uma passagem, permitindo que ele fique, por exemplo, numa casa que eu tenho no interior. Claro que o crime do 348 só existe na modalidade dolosa. Ele não vai existir em outra condição. Não há o 348 culposo. Então, imagina o seguinte: eu cometo um crime, eu roubo um banco, por exemplo. Aí eu ligo para o Ícaro e digo: Ícaro, eu cometi um crime, cara. A polícia está atrás de mim. Deixa eu ficar na tua casa por 2 semanas. Aí o Ícaro diz: beleza, pode vir. Ele está cometendo o 348. Eu vou responder pelo meu roubo. E ele agora responde pelo 348. Agora imagina que eu cometi o mesmo roubo ao banco. Aí eu ligo para o Ícaro e diz: cara, tive aqui um problema aqui em casa, um vazamento aqui, a casa está completamente inundada, eu vou precisar fazer uma reforma aqui na minha casa, posso ficar na tua casa por 2 semanas? Aí o Ícaro diz: beleza, pode vir. Veja, não há responsabilidade criminal dele. Aqui, o agente que pratica o 348 tem que ter consciência de que a sua conduta está sendo realizada com um objetivo, com uma ideia de efetivamente colaborar com aquele agente para que ele não seja alcançado pela justiça criminal. Então, eu tenho que ter aqui uma conduta, repito, muito dirigida a essa determinada finalidade. Então, o que eu quero dizer é que essa linguagem que o código usa no 348 é uma linguagem muito menos técnica, muito mais didática nesse sentido. Ruth, consegui explicar? Ficou claro? Veja o que diz aí os parágrafos desse mesmo artigo. Parágrafo 1º, se o crime não é se há o crime, perdão,
não é combinada a pena de reclusão, aquela pena que era uma pena aí de 1 a 6 meses, vai cair agora para 15 dias a 3 meses. Então, o legislador faz uma separação efetiva de crimes que são punidos com reclusão e com detenção. Crime de quem? O crime do agente que eu estou ajudando. Então, eu vou ter que verificar qual foi o crime do agente. Larissa, tua pergunta é show, é muito importante para a gente separar esses conceitos. Não. Essa pessoa que pratica o artigo 348, ela não é o que a gente costuma chamar como cúmplice. Cúmplice é o coautor do crime em si, o partícipe do crime em si. Então, volta para aquele exemplo. Eu roubei o banco. O Ícaro nada tem de participação nesse roubo ao banco. Ele não tem nenhuma colaboração nesse roubo ao banco. Mas ele me ajuda, sabendo que eu roubei aquele banco, e ele me ajuda para que a justiça ou para que a polícia não me alcance. É por isso que a gente até pode, de forma genérica, tá? De forma bastante genérica, de forma mais coloquial, digamos assim, a gente pode falar em cumplicidade, tudo bem. Mas no sentido técnico, né, de que cúmplice é aquele que é coautor, é partícipe, não há aqui essa coautoria ou essa participação. Quando eu auxilio aquela pessoa já praticou o crime, aquele crime já está realizado, aquele crime já está praticado. Eu não tenho aqui uma colaboração junto àquele determinado crime. Eu pratico um novo crime, independente em relação ao outro. É por isso que, tecnicamente, a gente não vai falar em cumplicidade. Tá? O parágrafo 2º do 348 traz uma participação, eu que te agradeço aí pela pergunta. O parágrafo 2º do 348 traz uma figura muito importante. Tá? É um exemplo de norma penal permissiva. Ele fala o seguinte: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, aqui inclui também o companheiro, irmão ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Duas coisas que eu queria destacar do parágrafo 2º. Primeiro, vejam, aí eu volto, inclusive, Ruth, aquela pergunta que a gente já tinha resolvido, que veja que, de novo, no parágrafo 2º, o legislador penal usa de uma linguagem que não é tecnicamente adequada, porque na hora que ele fala em criminoso, tecnicamente, repito, com base no direito constitucional, no direito penal e no direito processual penal, criminoso é apenas e tão somente o agente que efetivamente foi processado, condenado e a decisão passou em julgado. Mas o legislador penal não está preocupado com isso. Ele quer passar uma linguagem, repito, didática. Ele esquece a técnica e diz, não, eu preciso passar aqui uma linguagem didática. Então, o que ele está dizendo? Se quem presta a colaboração, se quem auxilia é um ascendente, pai, avô, bisavô, é um descendente, filho, neto, bisneto, é irmão ou é cônjuge ou companheiro, esse cara está isento de pena. O que eu estou fazendo aqui? É reconhecendo que os laços familiares pesam mais do que os laços de dever de colaboração com a justiça. Larissa é minha irmã. Eu vou protegê-la. O nosso vínculo familiar é muito mais forte do que o vínculo que eu devo ter enquanto membro de uma sociedade, enquanto cidadão, digamos assim, com a justiça. É como se o legislador colocasse uma balança e dissesse, olha, eu não posso exigir que o vínculo familiar pese mais do que o vínculo com a justiça. Eu vou ter um desequilíbrio, naturalmente, aqui. Então, ele diz o seguinte, se quem está colaborando, se quem está ajudando é pai, mãe, avô, filho, neto, irmão, é a esposa, é o companheiro, eu vou isentar esse cara de pena. Claro que aqui aplica-se apenas a esses indivíduos. Não inclui colateral, por exemplo, exclui primo, exclui tio, exclui amigo, nada disso vai ser alcançado pelo parágrafo 2º. Mas o que ele está fazendo aqui, repito, é reconhecendo que o vínculo familiar acaba pesando muito nesse sentido. Mas o que é a chave essencial de compreensão do 348?
eu estou colaborando, eu estou ajudando, eu estou agindo para proteger a pessoa, o agente que praticou crime. Tanto é que o nome do crime é favorecimento pessoal. Eu estou deixando que ele fique na minha casa, estou emprestando dinheiro para ele fugir, estou emprestando um carro para ele fugir, estou comprando uma passagem para ele fugir. Tudo isso entra nos exemplos do 348. Mas quem é que eu estou mirando? A pessoa. O meu objetivo é ajudar a pessoa em si. Por que eu estou sendo tão enfático com isso? Quando a gente vai para o 349, a gente já vê que eu irei colaborar, mas de uma forma diferente. O meu objetivo agora é diferente. Favorecimento real. Real no sentido de res, de coisa. Lembra lá no direito civil, o direito das coisas, o direito real, você estuda lá no direito civil, que é super legal, só que não, né? Ele é a praga, mas a gente tem que estudar. Aqui a gente vai ter a mesma lógica. Quando ele fala em favorecimento real, ele está usando a lógica do favorecimento voltado, vinculado, objetivando a proteção da coisa. 349. Prestar a criminoso, aqui eu já não vou falar mais, é a mesma coisa que eu falei em relação ao artigo anterior, não é uma linguagem rigorosamente técnica. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, aqui no 349, eu estou auxiliando aquela pessoa, eu estou ajudando aquela pessoa, eu estou colaborando com aquela pessoa, mas não para proteger a pessoa. Eu estou protegendo o proveito que ele teve do crime. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou guardando, por exemplo, na minha casa, na minha empresa, numa fazenda que eu tenho no interior, o carro que ele roubou, o dinheiro que ele roubou, as joias que ele roubou. Ele desviou dinheiro da prefeitura. Aí eu guardo os bens que ele comprou com aquele determinado dinheiro para evitar que a justiça, por exemplo, os localize. Tá? É aqui que entra, por exemplo, a figura dos laranjas, em que eu empresto a minha conta bancária para você depositar um dinheiro que teria sido desviado de determinado crime contra a administração, por exemplo. Então, veja, no 348, eu estou colaborando, protegendo, auxiliando a pessoa em si. Não tem nada a ver aqui com o produto do crime que ela praticou. No 349, eu estou garantindo, protegendo a coisa, objeto daquele determinado crime. É por isso que no 349, prestem atenção, anotem isso, ele não tem a proteção que ele tem, que a gente acabou de ver no parágrafo 2º do 348. Veja que no 348 ele isenta de responsabilidade criminal aqueles ascendentes, descendentes, etc. No 349 ele não faz isso. Então, se quem presta o auxílio aqui no 349 é o pai do agente criminoso, é o filho, é o avô, esse cara vai cometer o crime do mesmo jeito. É como se o legislador pensasse assim, ele dissesse, olha, eu entendo que você queira proteger a pessoa, mas eu não entendo que você queira proteger a coisa. Proteger a pessoa, tudo bem, eu até entendo. Quem é que vai querer ver seu filho preso, seu pai preso, sua mãe condenada? Beleza. Agora, querer que esse laço familiar se estenda e proteja a coisa que eu furtei, a coisa que eu roubei, a coisa fruto do crime contra a administração pública, negativo. Então, aquela isenção de responsabilidade dos parentes, ela vai efetivamente existir apenas para o crime de favorecimento pessoal, não alcançando favorecimento real. Veja que aqui, aí eu volto um pouquinho àquela tua pergunta, Larissa, ele expressamente está dizendo, fora dos casos de coautoria ou receptação. Tá? Então, imagina, Larissa, que eu, você e Ícaro cometemos um crime, nós três. Aí eu digo o seguinte, galera, vamos fazer o seguinte, vamos ficar um mês quietinho, eu guardo a grana que a gente roubou lá do banco, e daqui a um mês, quando a poeira baixar, a gente se reúne e divide isso.
Obviamente, eu não estou praticando 349, eu sou coautor do roubo, eu respondo pelo roubo. Da mesma forma, imagina que a Larissa roubou um carro e me vendeu esse carro roubado. Eu pratiquei o crime de receptação. Então, eu não estou com o carro para auxiliá-la. Eu estou com o carro porque eu tenho interesse de praticar a receptação. O legislador, portanto, ele é muito didático aqui, dizendo, olha, o favorecimento real não vai se confundir com a coautoria do crime original ou com eventual receptação. Tá? Então, aqui eu sei, a gente usar uma linguagem mais direta, eu sei que o carro não é meu, eu sei que a grana não é minha, eu não vou ficar com aquele dinheiro. Aquele bem não vai ficar comigo. Eu estou só guardando enquanto aquele indivíduo precisa desse tipo de proteção. É só nesse sentido que a gente vai ter essa determinada proteção. Tá claro? Tá tranquilo e favorável? Querido, eu vou passar. Eu sei que parece ironia, eu sei que beira a perversidade o que eu vou fazer agora, dizer que eu vou passar uma atividade para casa, né? Se há 7 meses a gente está em casa, né? Eu sei que parece crueldade, mas não é não, tá? Os artigos 351 a 354 são artigos relevantes, sem qualquer sombra de dúvida, mas eu vou passar para que vocês leiam sobre esses artigos e me tragam as dúvidas na próxima semana, tá? Eu não quero ver com detalhes. Vai valer um ponto? É uma pena, Matheus, que a gente não está junto, porque eu iria lhe dar um ponto, né? Ia marcar o seu ponto, já que você... Mas quando a gente se encontrar, você vai ganhar o seu ponto, tá bem? Me na testa, assim, mano. A coisa... Eu sou professor, eu vou completar em março do próximo ano 20 anos de magistério. Comecei a dar aula, vocês não eram nem nascidos, né? Então, eu tenho aí quase 20 anos, eu tenho mais tempo de magistério do que vocês têm de vida. E eu estou para descobrir, né, uma categoria de pessoa mais pedinte do que aluno, né? Aluno sem dúvida, a categoria mais pedinte que tem. Pode ser um pontinho, professor, mas vale um pontinho. Mas eu queria tirar, vamos fazer uma atividade. Vale quantos pontos? Né? É a categoria mais pedinte que há. Matheus, vai valer o conhecimento adquirido, né? Você ter aí uma nova compreensão desses crimes. Então, fica com uma atividade de casa, matéria dada, e tragam, por favor, as dúvidas na próxima semana. Estou falando dos crimes de fuga de pessoa presa, evasão de pessoa, evasão mediante violência, arrebatamento de preso e motim de preso. São crimes que envolvem, repito, o chamado direito penitenciário. Tá? Vamos, portanto, ao artigo 355. Esse é importante que a gente veja. E o artigo 355, a gente precisa ter muita atenção, porque ele tem uma descrição de crime no caput, e ele tem uma descrição de crime no parágrafo 1. Aqui ele está trabalhando com a relação que aquele determinado indivíduo tem com o seu advogado. Essa relação entre o cliente e o advogado, entre o representado e o representante judicial, é uma relação que deve ser pautada pela confiança, pela fidúcia. Então, aqui nós temos a confiança, a fidúcia, como elemento essencial, como elemento fundamental para esse determinado tipo de relação funcionar. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Eu hoje sou impedido de advogar, porque eu ocupo um cargo lá no Tribunal de Justiça. Mas quando eu advogava, alguns anos atrás, eu tive um cliente que me procurou, eu me lembro que ele era engenheiro na época ainda era a Coelce, foi antes da privatização. Hoje é a Enel, né? E ele era acusado de um determinado crime, eu confesso que eu não me lembro qual era o crime, eu fiz o contrato com ele, assinamos o contrato, ele pagou o início dos honorários, eu expliquei qual era a linha de defesa que eu iria adotar, olha, a linha de defesa que eu vou adotar é essa, a gente vai caminhar por aqui, tal. Não, tá ótimo, tudo bem, tal.
Nos dias seguintes, praticamente todo dia, ele me ligava e dizia, doutor, é o que eu falei com um amigo meu, que está estudando direito, ele me disse que a gente podia fazer assim. Eu falei com um parente meu e ele teve um problema parecido. Cara, com 2 semanas eu chamei o cara no escritório. Disse, olha, está aqui a rescisão do nosso contrato, está aqui a devolução dos seus honorários. Não, doutor, o que é isso? Não, a gente está rescindindo aqui o contrato. Eu não quero mais ser seu advogado. Doutor disse, não, nada, fique tranquilo, a amizade aqui é a mesma. Mas você demonstrou nessas 2 últimas semanas que você não confia em mim. Né? Eu me lembro que a gota d'água para mim foi no dia que ele disse, não, doutor, porque eu coloquei no Google, quando eu escrevi, coloquei no Google, você participou, faça o seguinte, leve o Google para a tua audiência. Doutor, está aqui meu advogado, o Google, né? Sabe, então, quando não flui, e na verdade qualquer relacionamento é assim, né? Não adianta você querer insistir. Né? Então, vocês que daqui a pouco estarão advogando, fica essa lição. É importante você manter uma relação de fidúcia, que é uma relação de confiança, de fidúcia, que tem que ser parte a parte. Tem que ser uma relação entre as partes. Não adianta também você não colaborar para essa confiança. Você também tem que se esforçar para que aquele cliente confie em você. Você falta audiência, deixa de peticionar, né? Marca uma reunião com o cliente, não vai, também não é esse o comportamento que se espera. Há que existir uma confiança mútua. Por exemplo, o cliente que não fala a verdade para o advogado. Né? Isso acontece demais. É um tiro no pé que aquele cara está dando. Às vezes ele escamoteia ali a verdade, fala uma coisa, tal, e de repente aquela verdade surge no processo e aquele advogado muitas vezes não vai ter mais alternativa, porque é algo que ele não estava esperando dentro daquele contexto. A gente vai perceber que há aqui claramente uma relação que deve ser construída com fidúcia, com confiança entre as partes. Né? Repito, de parte a parte. É exatamente para proteger essa relação que esse crime foi imaginado. Então, o crime do artigo 355, o crime de patrocínio infiel, no caput, e as duas figuras que nós vamos encontrar daqui a pouco no parágrafo único, eles protegem, ou buscam proteger, essa relação específica entre o cliente e o advogado, que deve ser pautada por uma relação, repito, de confiança. Caput do 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio lhe é confiado. Primeira coisa, traição, trair, necessariamente pressupõe confiança. Eu só posso trair alguém que confia em mim. Se aquela pessoa não confia em mim, eu não tenho como traí-la. Né? Então, eu tenho que ter um vínculo de confiança para que eu possa traí-la quebrando ou desrespeitando esse determinado vínculo. Precisa, portanto, para que haja traição, a existência de um vínculo específico de confiança. Então, é exatamente esse vínculo de confiança entre advogado e cliente que é quebrado com esse tipo de ação. Então, trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional. Que dever? O dever de representar os interesses daquela pessoa. Veja, o advogado, lembra do latim, né? Advocare, é chamado para falar por. Então, eu tenho vocare de voz. O advogado, ele tem a voz do outro. Ele está ali defendendo o interesse que não é seu. Tanto é que o advogado recebe o quê? Uma procuração daquela pessoa. Dizendo, olha, me represente em juízo. Defenda um determinado valor, um determinado interesse, que é um interesse meu, que é um interesse, que é um valor, que é um direito meu. Então, um advogado, no momento que ali atua, ele atua, repito, realizando um determinado tipo de ação que não é uma defesa de interesse seu, é uma defesa de interesse do outro. É nessa perspectiva de que a gente vai ter a atividade do advogado. Algo importante, o 355 no seu caput só existe na modalidade dolosa. Então, quando ele fala aqui em trair na qualidade, eu tenho que ter o dolo da traição.
Se eu, por exemplo, fui desatento, fui negligente, perdi um prazo, não tive a atenção necessária para anotar ali o dia da audiência, eu vou efetivamente ter aí uma conduta não criminosa. Eu até posso responder, vejam só, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, dentro de uma infração disciplinar, de uma infração administrativa. Então, se eu fui negligente, não compareci à audiência, perdi um prazo, não usei a melhor defesa, não estudei o suficiente, isso aqui pode representar uma infração administrativa junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o crime do caput do 355 só existirá quando houver dolo. Tem que haver aqui, especificamente, uma conduta dolosa para que eu justifique a prática desse fato. Da mesma forma, protegendo a mesma relação, nós vamos ter o parágrafo único desse artigo. Veja o que nos diz aí o parágrafo único. Então, o caput fala de patrocínio infiel. Eu traí aquela relação de profissional, de confiança, de fidúcia que havia entre eu e meu cliente. Parágrafo único. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Incorre na pena desse artigo o advogado ou o procurador judicial, portanto a pena é a mesma no caput, que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Então, eu estou exercendo um patrocínio simultâneo ou um patrocínio sucessivo. O patrocínio sucessivo é o que a gente chama de tergiversação. Então, veja só. No momento em que eu sou advogado de uma das partes do processo, naturalmente, eu vou ter um conjunto de informações privilegiadas, especiais, sobre aquela determinada parte. Então, imagina, por exemplo, uma ação de divórcio litigioso, em que eu sou advogado de uma das partes. Eu vou ter um acesso a um conjunto de informações, de provas, de elementos privilegiados, pela confiança que eu tenho daquela determinada pessoa. É essa confiança que, insisto, está sendo protegida aqui no 355. Imagina se no meio do processo eu resolvo trocar de time, eu resolvo ir para outra parte. Eu começo como advogado do autor, aí no meio do processo o réu me oferece mais dinheiro, e aí, como honorários, aí eu resolvo advogar para o réu. Não apenas eu estou quebrando a confiança, como eu estou praticando o crime aqui do parágrafo único. Por quê? Porque no momento em que eu trocar de time, no momento em que eu trocar de lado, eu estarei aí levando um conjunto de informações, um conjunto de dados, né, que eu só tive ciência por ser advogado daquela determinada pessoa. Aqui também, queridos, entra no mesmo crime quando eu tiver, por exemplo, um advogado que é sócio meu e está ali como se fosse eu. Imagine que, por exemplo, que eu e a Laricinha somos sócios de um escritório. E aí eu estou advogando para o autor e ela advogando para o réu. O crime vai ser o mesmo. Então aqui eu não alcanço só a pessoa, porque o próprio advogado vai representar as duas partes. Não, mas eu tenho ali um escritório e ele próprio, porque a ideia qual é? É você proteger essa relação de fidúcia. Se a gente tem pessoas que são sócias representando as duas partes, o crime vai existir do mesmo jeito. Claro que isso aqui a gente tem que analisar com cuidado. Porque, veja só, há determinadas situações, isso é muito comum, por exemplo, das hipóteses de jurisdição voluntária, em que você pode ter o mesmo advogado representando as duas partes. Imagine, por exemplo, uma ação de divórcio consensual. Imagina um divórcio consensual, em que eu tenho o mesmo advogado sendo advogado de ambas as partes ali que estão se divorciando. Não há problema. Primeiro, não há lide, né? Porque você tem ali uma jurisdição voluntária. Aquelas partes estão apenas realizando um ato jurisdicional necessário para formalizar a sua situação.
Elas sabem que estão sendo representadas pelo mesmo advogado e agem de comum acordo com isso. Isso aqui, obviamente, afasta a prática do crime. O crime, repito, do parágrafo único, é muito voltado para situações de jurisdição litigiosa, onde há realmente um lide. Tá? Então, se no momento em que você inicia o processo, você é advogado do autor, durante o desenvolvimento do processo, ou de ações correlatas àquele processo, muita atenção com isso. Imagina, por exemplo, que eu fui advogado do autor numa ação de divórcio. Aquela ação de divórcio fez o divórcio e ali definiu, por exemplo, a guarda dos filhos. Definiu-se também uma pensão alimentícia a ser paga aos filhos. Eu não posso, por exemplo, numa eventual ação de desoneração de encargo, ou de majoração de encargo, ou de redução de encargo, eu não posso ser advogado da outra parte. Por quê? Porque é um processo ainda vinculado àquele processo principal. Se for um processo completamente desconectado, beleza. Tá? Então, imagina o seguinte, eu advoguei, era um casal que estava se separando, estava se divorciando, eu advoguei para um deles. Amanhã, numa outra ação que nada tem a ver com aquele divórcio, ou com a guarda, ou com a pensão, a outra parte ficou muito bem impressionada com o meu trabalho que eu realizei ali contra ela, disse, não, eu vou convidar e vou contratar aquele advogado da parte contrária, mas para uma outra ação, não tem problema. O que eu não posso é representar ao mesmo tempo, ou mesmo de forma sucessiva, partes em litígio. O que eu não posso é estar representando partes que estão em conflito. Por quê? Porque eu quebraria a confiança. Então, num processo, no momento em que você representa uma das partes, no momento que você é advogado de uma das partes, e aqui é irrelevante se eu estou sendo remunerado ou não. Né? É irrelevante se eu fui contratado, ou se eu sou um defensor ad hoc, ou se eu sou um defensor público. É irrelevante de saber como é aquela determinada vínculo, aquela determinada remuneração. Isso é completamente irrelevante. Agora, temos aqui que preservar, repito, essa relação de fidúcia. Então, a gente tem 3 figuras criminosas diferentes no 355. No caput, eu estou traindo aquela pessoa. Então, por exemplo, imagina que eu dolosamente perdi um recurso, dolosamente eu não apresentei a contestação, dolosamente eu não trouxe ao processo uma prova importante. E eu não trouxe por quê? Para prejudicar, para trair, para comprometer o direito daquele que me contratou. No parágrafo único, eu continuo com a mesma ideia geral, que é a confiança. Mas como é que eu pratico o crime do parágrafo único? Representando partes ao mesmo tempo ou trocando de parte representada. Tá? O próximo crime, ele é muito parecido com um crime que nós já estudamos. Vocês devem se recordar que nós já estudamos, antes da nossa prova, o crime de tráfico de influência. Lembra daquele crime em que eu dizia que era vender fumaça, né, que eu vendia a ideia de que eu poderia influenciar um agente público? Esse crime que a gente vai estudar agora é o mesmo crime, tanto é que ele tinha o mesmo nome, inclusive, mas agora ele é colocado em um outro contexto. Qual é o contexto? O contexto da justiça. Então, o tráfico de influência, repito que nós já estudamos antes da prova, é quando eu vendia a ideia de que eu poderia interferir, de que eu poderia influenciar, de que eu poderia influir na atuação de um agente público. O crime agora tem a mesma ideia, muda apenas quem é a pessoa que eu estou vendendo essa determinada influência. Veja o que, que diz aí o artigo 357. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, que pode ser bens, favores de qualquer natureza, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, lá no tráfico de influência,
eu estava vendendo uma influência para um agente público. Aqui, na exploração de prestígio, eu estou vendendo a ideia de que eu posso influenciar uma dessas pessoas, o juiz, o jurado, o MP, um serventuário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Veja que ele usa a mesma fórmula, a pretexto de influir, aquela ideia de vender fumaça, como eu já expliquei para vocês lá atrás. Então, aqui eu digo o seguinte, olha, fica frio, fica tranquilo, porque eu conheço o juiz do teu caso. Sou chapa do juiz do teu caso. Fica tranquilo que está dominado. Aqui eu quero trazer de novo aquela mesma ideia que eu trouxe para vocês no crime de tráfico de influência. É um crime muito cruel, é um crime realmente crudelíssimo, porque eu estou vendendo alguém que não tem a menor ideia de que está sendo vendido. Veja como é um crime cruel aqui. Eu estou vendendo uma pessoa que não tem a menor ideia de que está sendo vendida nesse determinado cenário. Estou vendendo algo que não tem qualquer tipo de... É uma pessoa que não tem qualquer tipo de ciência. E contaram um caso, isso tem muitos anos, de que aconteceu, que era o seguinte, era um juiz aqui no interior do estado, velha escola, old fashion total, que ele, vejam só, isso deve ter uns 30 anos que aconteceu. Ele fazia as sentenças à mão. Fazia à mão e entregava para um serventuário da justiça, na época, eu estou falando de uma época bastante remota, datilografar. É o novo, né? O promotor da vara, olha o que o promotor fazia. Ele tomava conhecimento da sentença antes, porque ali estava sendo ainda datilografada, digamos assim, e ele ia à parte e dizia, olha, eu tenho como influenciar o juiz. Ora, claro que ele tinha zero influência, mas ele já sabia qual era a decisão. Então ele vendia à parte a ideia de que aquela decisão sairia favorável a ela, porque ele tinha influenciado o juiz. Na verdade, a decisão estava pronta. A gente pode perfeitamente modernizar isso. Imagina, por exemplo, que eu tomo ciência de alguma maneira da decisão que o juiz tomou, apenas ela não foi ainda publicada, e efetivamente vai até lá para conseguir esse tipo de acesso. Então, a ideia do 357 é a mesma ideia lá do crime de tráfico de influência. Muda apenas e tão somente a pessoa que eu estou dizendo que posso influenciar. Lá era um servidor público, um funcionário público nos termos gerais. Aqui é uma dessas pessoas. No parágrafo único, veja o que ele diz. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas nesse artigo. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas. Vocês devem se recordar que a gente tem lá no tráfico de influência a mesma causa de aumento de pena. E o que eu dizia lá para vocês? Eu dizia, olha, esse crime é um crime muito cruel, insisto, porque a gente está vendendo alguém que não sabe que está sendo vendido. Eu estou dizendo que eu influencio alguém e esse alguém não tem a menor ideia de que está sendo, aspas, vendido. E o parágrafo único, ele é mais grave ainda, porque é como se eu estivesse precificando a pessoa. Você disse, olha, eu tenho como influenciar o juiz da tua causa, mas ele vai ter que receber 10 mil reais por isso. Claro que o juiz não está sabendo disso, o juiz não é influenciado, e além de eu dizer que eu vou influenciar, eu ainda precifico o cara. Estou dizendo quanto é que ele vai, de alguma forma. Repito, aqui a gente tem a mesma forma lá do tráfico de influência. Então, quero que vocês entendam a exploração de prestígio como um tráfico de influência especial. Um tráfico de influência olhando especificamente para a atuação da justiça. Tá? Os dois últimos crimes dessa unidade são os crimes do artigo 358, muito simples, violência ou fraude em arrematação, impedir, perturbar ou fraudar
arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência ou grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Aqui acontece, por exemplo, daqueles leilões judiciais que vão à asta pública, né? Você vai vender bens, por exemplo, para pagar a dívida do processo, e aí eu perturbo aquela determinada venda do bem. Isso aqui nada tem a ver, queridos, com licitação. Não é venda pela licitação, não. Aqui, quando ele fala em concorrente ou licitante, é de uma venda judicial. Imagina, por exemplo, um processo de execução, um processo de falência, onde eu estou fazendo processo de, mesmo na Justiça do Trabalho, em que eu estou vendendo bens para arrecadar dinheiro para pagar os credores. E aí eu perturbo a venda desses bens, né, fazendo com que a venda não se concretize, ameaçando quem quiser comprar, perturbando a marcha de quem quiser comprar. Entra no 358. E o último dos crimes que nós vamos ver contra a administração da justiça é o crime aí do 359, que efetivamente exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Aquela determinada decisão judicial tolheu, bloqueou, suspendeu um determinado direito meu. Por exemplo, imagina uma decisão judicial que disse que eu não posso mais contratar com a administração pública, ou que eu não posso exercer atividade profissional de engenheiro, de médico, de advogado, ou que eu não posso, por exemplo, ser sócio de determinado tipo de empresa. Levar decisões judiciais que impedem que a pessoa, por exemplo, atue no mercado financeiro. É muito comum, por exemplo, em condenações por crimes financeiros, que eu digo, olha, por tantos anos você não pode ser sócio de financeiras ou de atuar no mercado financeiro. Se eu contrario esse impedimento, eu estou praticando um novo crime 359. Então imagina que aquela decisão judicial me impediu ou suspendeu o meu direito de contratar com a administração, de realizar algum tipo de atividade, de realizar aquela determinada atuação. Ele vai ter aqui, repito, uma determinada atuação dentro dessa perspectiva. Eu irei, insisto, cometer o crime do 359. Então aqui eu tive uma decisão judicial que está dizendo que eu não posso exercer um direito meu, ou que eu não posso exercer uma determinada função. O cara ficou, por exemplo, suspenso por ordem judicial do exercício da medicina. Cautelarmente, eu digo, não, vou suspender esse cara, já que o CRM não fez, eu vou suspender esse cara, porque aqui há acusações graves contra ele, por exemplo. E ele volta a exercer a medicina. Ele está cometendo esse crime do 359. Aqui a gente vai ter uma desobediência. Lembra que nós estamos a desobediência lá atrás, no 330. É uma desobediência qualificada. Porque lá a desobediência é de qualquer ordem emanada do poder público. Aqui é uma desobediência de uma decisão judicial que bloqueou, que impediu que eu realizasse o exercício de algum tipo de direito ou atividade. Tá bom? Vejam só, com isso nós encerramos a nossa unidade de crimes contra a administração da justiça. Eu não vou ver com vocês os crimes contra finanças públicas. São crimes muito raros, crimes que a gente precisa ter um conhecimento muito aprofundado de direito financeiro, de direito tributário, esse a gente não vai ver, são crimes raríssimos, tá? A gente, quando voltar na semana que vem, lembra que terça-feira é feriado, quando a gente voltar na semana que vem, a gente vai voltar para a unidade 1. Vocês devem se lembrar que no meu primeiro dia de aula, lá atrás, em agosto, eu disse que a gente começaria pelos crimes contra a administração pública, depois a gente iria para os crimes contra a administração da justiça, a gente está terminando os crimes contra a administração da justiça hoje. Semana que vem a gente volta, e aí vamos ver as unidades 1, 2, 3 e 4. Crimes contra a família, crimes contra a comunidade pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública. Tá bom? A gente está encerrando essa unidade, semana que vem reseta tudo. Terça-feira é feriado, na quinta-feira da semana que vem a gente vai ver os crimes contra a família. Só um minutinho que eu vou fazer a chamada agora.
Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Está tranquilo? Então, com isso, a gente encerra, repito, essa unidade de crimes contra a administração da justiça. Semana que vem, feriado, bom feriado para vocês. Quando a gente voltar na quinta-feira que vem, a gente vai voltar para a unidade 1, crimes contra a família. E vamos ver 1, 2, 3 e 4 a partir da semana que vem. Tá? Mas veja, é um momento importante a aula de hoje, que já encerrou as duas unidades que são as unidades mais extensas e mais complexas. Quando a gente volta na próxima semana, digamos, para a segunda parte do nosso semestre, a gente já vai ver as unidades que são menos numerosas e mais simples. É por isso que eu gosto de fazer essa inversão, a gente já vê a parte mais pesada no início do semestre. Tá bom? Fiquem bem, muita saúde, muita paz, bom final de semana, Laricinha, Ícaro. A gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira que vem. Bom feriado para vocês. Beijo grande.